Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Simone e na aula de hoje nós iremos retomar os conteúdos, né, funções da linguagem e os elementos da comunicação. Esses conteúdos, né, cairão, né, na avaliação de vocês na sexta-feira, no dia 10 de setembro. Lembrando que no final do vídeo tem 5 atividades para resolver. Certinho? E quando se tiver dúvida, né, pode entrar em contato comigo, que eu estou à disposição. Lembrando também, né, que você deverá assistir o vídeo inteiro e registrar as 5 atividades no seu caderno de gramática, tá bom? E uma outra coisa, que no livro de vocês, Novas Palavras, na página 143, tem o conteúdo Funções da Linguagem. Vale a pena conferir, né? Estudar e sair bem. Vamos para o conteúdo agora. Funções da linguagem. A linguagem é essencial para estabelecer comunicações e relações com outras pessoas. As funções da linguagem são maneiras de utilizar a linguagem de acordo com a intenção do falante e elas podem ser separadas em 6 tipos: função referencial, função emotiva, função poética e função conotativa e função metalinguística. Sabemos que nas relações da sociedade, né, utilizamos a linguagem para mais diferentes finalidades. Nós, exemplos, transmitimos, recebemos informações, construímos representações mentais no mundo e convencer outras pessoas também, expressar os nossos sentimentos, estabelecer e manter relações sociais, né? Dizemos, por isso, que a linguagem tem diferentes funções, né? As funções da linguagem subdividem, igual eu tinha dito em aulas anteriores também, né? Em 6 tipos, dependendo do elemento da comunicação no qual a mensagem está predominantemente centrada. Então, vamos lá conhecer essas 6 funções, as características e a finalidade. Lembrando que é bom também registrar as partes principais no seu caderno de gramática, ok? Na comunicação, existe a mensagem, o emissor. Quem emite a mensagem? Eu, agora, nesse momento, eu estou sendo a emissora, né? O receptor é quem recebe a mensagem, o código, o canal e o contexto. As funções da linguagem desempenham seu papel de acordo com cada elemento presente dentro da comunicação. O texto pode conter mais do que uma função, mesmo que ele seja composto por alguma outra mais predominante, né? Aprender cada função, gente, é essencial, é muito importante para fazer os exercícios, né, sobre as funções da linguagem, da gente conhecer melhor, produzir melhor também nossos textos, né? E interagir com o mundo também. São as principais características de cada função, né? Que as funções da linguagem, elas têm característica, cada uma com a sua. A primeira, a função referencial ou denotativa. A função referencial é conhecida também como denotativa e informativa. O principal objetivo, gente, é sempre informar. As principais características da função referencial são sempre escrito na terceira pessoa do singular, caráter impessoal,
né? Informa sobre o algo sem que tenha subjetividade ou emoção à linguagem. Alguns exemplos desse tipo de função são os textos jornalísticos, artigos científicos. Aí eu coloquei, né, esse jornal aqui para vocês lembrarem, né, que a função referencial ou conotativa, né, são textos, né, jornalísticos, científicos também. Vamos para outra função, né? Segunda, a função emotiva ou expressiva. Essa função, como o próprio nome o diz, tem como principal objetivo compartilhar emoções com o receptor, com os sentimentos, a subjetividade, a individualidade do emissor, as suas opiniões e ideais. As principais características da função emotiva são: escrito sempre na primeira pessoa, diferente da referencial, né? A referencial é na terceira, agora na emotiva e expressiva é na primeira pessoa. Foca principalmente no emissor. Caráter pessoal. Transmite emoções para o receptor da mensagem. Os textos poéticos, né, assim, né, um exemplo, né, são textos poéticos, as cartas, os diários e as mensagens pessoais são exemplos desse tipo de função. Eu não sei, né, que tempos atrás usava muito diário. Agora, nesses tempos atuais, é bem menor, né? Mas eu acredito que tem algumas pessoas que escrevam ainda no diário. Aqui, né, eu coloquei para exemplificar a função emotiva, que é um diário. Vamos para a terceira, né? A terceira é a função poética. Ela é marcada principalmente pela utilização do sentido conotativo das palavras. Por isso, o emissor se preocupa em como a mensagem será transmitida, quais as figuras da linguagem serão utilizadas, entre outras coisas que interferem na chegada da mensagem até o receptor. Essa função está presente nos textos literários, na publicidade, nas expressões cotidianas, que possuem metáforas, nas músicas, trocadilhos, anedotas e até em provérbios. Aí eu coloquei, né, aqui tocando uma música. No nosso colégio, nós temos uma professora que toca, né? Aí, no caso, é uma guitarra, mas toca um violão também, que é habilidade, né? Isso aí para ilustrar para vocês, né, que é a função emotiva. Poética, né? Desculpa aí, que é nas músicas, nas obras literárias, nas anedotas e em provérbios também. A função fática, eu acho que é uma das mais fáceis de entender, né? O principal objetivo da função fática é estabelecer ou causar interrupções na comunicação. Ela tem como ênfase o canal de comunicação e a relação gerada entre o emissor e o receptor. A função fática é utilizada em diálogos diários, como cumprimentar, discutir ao telefone, entre outros. Né? Quando eu entro na sala, eu falo um bom dia, eu estou estabelecendo um canal de comunicação, né? Então, abrindo esse canal de comunicação. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, peraí, que eu queria mostrar para vocês. A função conativa ou apelativa. A função conativa é conhecida também como apelativa,
pois essa linguagem é bastante persuasiva, né? E tenta ao máximo convencer o leitor. Geralmente acontece nas propagandas, né? Nos discursos políticos, são o que mais utiliza essa função. Assim, elas são capazes de influenciar, convencer o receptor por meio da mensagem passada. As principais características da função conativa, né? Conativa são influenciar o receptor, linguagem persuasiva e normalmente é utilizada na segunda ou terceira pessoa. O uso dos verbos é no imperativo e no vocativo. Tinha uma propaganda que era de chocolate, que falava assim: compre batom, compre batom. Então, é sempre nos verbos imperativos, né? De comando, de mandar, né? É essa função de convencer o receptor. Para ilustrar, né? Acontecendo o discurso aí, sendo manipulado. A função metalinguística, né? Ela tem como principal característica fazer referências a si mesmo. Com o uso da metalinguagem, é possível, né, explicar um código com outro próprio código. Um exemplo é escrever um texto explicando sobre a linguagem textual, ou escrever uma frase explicando o que é uma frase. E também usa muito a função metalinguística nos dicionários. Uma professora dando uma aula de português, né, da língua portuguesa para outros professores de língua portuguesa. Então, ela tem a função de fazer referência a si mesmo. Agora, né, que nós revisamos, retomamos a matéria, hoje, né, no finalzinho, que eu tinha combinado com vocês também, tem atividades, né, sobre as funções de linguagem e conferir as respostas, né? Eu vou dar um tempo e depois nós iremos corrigir juntos. Vamos lá? Atividades. Analise as questões abaixo para julgar os itens de 1 a 5 e escreva V para alternativa verdadeira ou F para alternativa falsa. Essas questões, né, foram das avaliações anteriores. Algumas vocês irão, né, lembrar. Eu não coloquei todas, né, que tem sempre colocar 5, e hoje eu coloquei 5, né, escolhi algumas, e nós vamos resolver juntas, né, fazer uma devolutiva também para vocês. As funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação: emissor, receptor, código, canal de comunicação e contexto. E cada uma delas assume um objetivo específico na comunicação. Entender o funcionamento da linguagem pode melhorar muito as nossas habilidades linguísticas. E aí, vocês acham que é verdadeira ou falsa? Vou dar um tempinho para pensar. Se quiser registrar também, pode registrar, né? Dá um minuto. Certinho? Agora, deu para pensar? Então, vamos lá? Então, vou repetir de novo o enunciado. As funções da linguagem estão centradas nos elementos da comunicação: emissor, receptor, código, canal de comunicação e contexto. Cada uma delas assume um objetivo específico na comunicação. Entender o funcionamento da linguagem pode melhorar muito as nossas habilidades linguísticas.
que vocês acham? Verdadeira, né? A2. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem, segundo a intenção do falante. São classificadas em 6 tipos, e são elas que determinam o objetivo do ato comunicativo. E aí, essa é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? Elas são 6, né? E elas têm um objetivo, é o ato comunicativo. Aqui temos, né, um poema que também foi na avaliação de vocês, e eu vou ler para vocês. A canção do vento na minha vida. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores, a minha vida ficava cada vez mais cheia de fruto, de folhas, o vento varria os sonhos, varria as amizades, o vento varria as mulheres, e a minha vida ficava cada vez mais cheia de afetos e de mulheres. O vento varria os meses, varria os teus sorrisos, o vento varria tudo. A minha vida ficava cada vez mais cheia de tudo. 3. Os versos acima estão organizados de modo a chamar a atenção do leitor. A função da linguagem, desculpa, gente. A função da linguagem é poética, também conhecida como estética. É a função da linguagem que tem o objetivo de valorizar a mensagem, de forma que está sendo transmitida. E aí, vocês acham que o número 3 está para verdadeiro ou está para falso? Quem pensou em verdadeiro está certo. Essa questão está totalmente verdadeira. Vamos para 4. 4, né? Leia o texto abaixo para julgar o item 4. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Andrade, Carlos, né? Carlos Drummond de Andrade. Contos de Aprendiz, Rio de Janeiro, José Olímpio, 1958. Se alguém não souber a palavra obséquio significa por favor. 4. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função fática, que enfatiza o canal, o veículo da comunicação, a fim de manter um ato comunicativo em um curso, ou seja, quando é o emissor, o locutor. Então, vocês acham que essa 4 é uma função fática? Sim, né? Ela é verdadeira, porque ela tem um contato entre o emissor e o receptor, né? E predomina no texto a função fática. Ela tem essa função de continuar a comunicação. Vamos para o 5. Essa aí caiu no simulado, né? A água invisível. Aí, os elementos verbais e não verbais que interagem na campanha publicitária predomina a função da linguagem conativa ou apelativa, caracterizada por uma linguagem persuasiva e que tem o intuito de convencer o leitor. Essa é a função da conativa, né, gente? Ou apelativa, que ela tem a função de convencer o leitor. Sempre, né? Ou seja, para comprar, ou para fazer algo, né? Ela tem essa função. Essa também é verdadeira.
Bom, espero, né, que eu contribuí com vocês, né, a funções da linguagem e que o meu desejo, né, que vocês todos saiam bem na avaliação do dia 10, né, de setembro. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo também. Lembrando, né, que no nosso livro Novas Palavras, na página 143, tem o conteúdo Funções da Linguagem. É bom buscar mais, né? Buscar mais, procurar também e estudem. Tchau, tchau. Muito obrigada.